pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar início à nossa aula de português de quinta-feira. Durante este isolamento social, não estamos podendo nos ver e muitas vezes também não estamos podendo nos abraçar. E o texto de acolhimento de hoje fala sobre o poder do abraço, como o abraço foi inventado. E eu quero que vocês aí da casa de vocês sintam-se abraçados pela tia Patrícia e pela professora de vocês. E não esqueçam, dê um abraço na sua mãe, no seu papai, no familiar que está dentro da sua casa. Vamos praticar esse gesto tão poderoso. A invenção do abraço. Há abraços longos e curtos, magros e gordos. Há abraços brancos e negros, de velhos, de crianças. Há abraços de homens e de mulheres. Há braços e braços. Até que um dia alguém deu um passo, diminuiu o espaço e fez do braço um laço. Foi um sucesso, virou moda. E hoje até na hora do fracasso, se há abraço, há abraço. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos aprender a diferenciar um texto oral para um texto escrito, tá certo? Conto com a participação de vocês. O texto que estamos trabalhando esta semana é uma entrevista. Essa entrevista ela tem algumas características. Elas podem ser publicadas em blogs, em jornais, em revistas, como também podemos encontrá-las em livros. Outra característica que existe na entrevista existe a pessoa que faz a entrevista e existe a pessoa que é entrevistada. A entrevista que estamos trabalhando esta semana foi concedida por Davi Nunes, o autor do livro Bucalo. Muito bem. O que essa entrevista tem a ver com o assunto da nossa aula de hoje? Dentro dessa entrevista existe tanto o texto escrito como o texto oral. Por que, tia Patrícia? Porque antes desta entrevista ter sido publicada no blog, ela sofreu um diálogo. Houve um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Depois desse diálogo, a entrevista foi transcrita e colocada no blog. Agora, eu vou mostrar para vocês, lançar para vocês as definições e explicações do que é texto escrito e texto oral. Definição: texto escrito. O texto escrito pode ser definido como uma atividade de linguagem, sempre contextualizada, produto da enunciação humana. É qualquer obra escrita que constitui um livro ou um documento escrito. Definição: texto oral. Texto transmitido através da fala, também conhecido como texto falado. Podemos encontrá-lo em entrevistas de emprego, debates de opinião, entre outros. Dentro do texto escrito e do texto oral, também existe outra característica, que são as marcas da oralidade. O que são essas marcas da oralidade, tia Patrícia? As marcas da oralidade são justamente aquela nossa maneira de falar que não está empregada, que não está dentro das normas da regra formal. Por exemplo, quando eu falo tava em vez de estava, quando eu falo né em vez de não é, quando eu falo eu tive em vez de estive. Esse tipo de linguagem são marcas de oralidade que costumamos encontrar não só nas entrevistas, como também costumamos encontrar nas crônicas. Se eu, tia Patrícia, fosse entrevistar você hoje, se eu fosse lhe fazer algumas perguntas e você me respondesse da sua forma de falar, da maneira como você se expressa, eu não ia transformar as suas palavras na maneira e na forma culta. Eu ia deixá-las da forma como você falou para mim. Se existissem marcas de linguagem dentro da sua fala, elas permaneceriam. É isso que quer dizer as marcas de oralidade. É uma transcrição escrita da forma como você fala, sem usar a norma culta. Agora eu convido vocês a abrirem o livro PNLD na página 134 e acompanhar a tia Patrícia na leitura da entrevista apresentada lá no livro de vocês. Antes de iniciarmos a leitura da entrevista na página 134, observemos dois elementos que é de suma importância na entrevista e que faz toda a diferença na hora de identificarmos quem é o entrevistador e quem é o entrevistado. Leamos a entrevista.
A senhora tem experiência de alguma planta que se transforme à noite? Ah, eu tive uma. Eu tive uma. Não é se transformar a minha, era uma trepadeira. Você via todo fechado só o botão. Quando dava 6 horas, ela abria. Ficava toda alva, linda, desse tamanho. Depois do dia seguinte, você olhava, estava o botão fechado. Ali não abria mais não. Já eram outros que abriam, né? Essa aí eu conheci. Tem outra que chamam entrada de baile. Essa também é muito bonita. É uma flor, parece leve, assim, parece feita de musseline. Ela abre de noite. Depois de toda a explanação do conteúdo, depois de termos aprendido o que é texto escrito e texto oral, quais as suas características, onde encontramos e o que são marcas de oralidade, convido vocês a abrir o PNLD na página 134 e realizar a primeira questão. Para vocês conseguirem realizar a primeira questão do PNLD, vocês vão ter que ler novamente a entrevista lida anteriormente, tá certo? Depois de realizarmos a questão número 1, nós vamos para a página 136 e realizar a questão número 3, tá bom? Para realizarmos a questão número 3, nós vamos ter que ler novamente o trecho da entrevista apresentado lá na página 136, tá certo? Agora é a nossa vez de praticar. Pense em alguém de sua família que você gostaria de entrevistar e no tema que seria a sua entrevista. Pensou? Então, elabore 5 perguntinhas que você gostaria de fazer para essa pessoa e envie para o seu professor. E assim nós encerramos a nossa aula de quinta-feira de língua portuguesa. Agradeço a presença de vocês, a participação, conto com a participação de cada um. Quero que vocês leiam isso que a tia preparou para vocês. Eu, como professora, junto com as minhas colegas que são professoras de vocês, amamos a participação de vocês e queremos que vocês nunca percam o foco no aprendizado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.